Fala, minha gente, aqui o professor Diego Leitão para a gente conversar juntos sobre a física do calor, termologia, termometria, o estudo da termodinâmica e tudo que envolve o calor em física. Eu tô com você focado no Enem. Então, galera, é fundamental a gente compreender que o calor é a energia em trânsito. Na verdade, nós temos que entender que o básico para que haja um fluxo de calor é uma diferença de temperatura. Há uma lei chamada Lei Zero da Termodinâmica e ela enfatiza que o calor fluirá de maneira espontânea dos corpos de maior temperatura para os de menor temperatura. Isso não acontecerá para sempre. Nós teremos um final quando tudo estiver em equilíbrio térmico, ou seja, todos os corpos na mesma temperatura. Temperatura diz respeito ao fato de que se mede a agitação térmica das partículas. Você já deve ter ouvido falar em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, que são as principais escalas termométricas. Nesse momento, eu quero chamar a sua atenção para a gente compreender os processos de propagação do calor e a forma como a gente calcula essa quantidade de calor. Aqui na lousa, eu preparei para você os processos que são do tipo sensível ou latente. Processo sensível é aquele processo em que acontece apenas um aquecimento ou um resfriamento, uma elevação de temperatura ou uma diminuição de temperatura. Ok, não há mudança de fase no processo sensível. Calcula-se a quantidade de calor sensível através da expressão massa M multiplicada pelo calor específico multiplicada pela variação de temperatura. Essa é a expressão, equação fundamental da calorimetria, Q é igual a mc delta θ. M é a massa, C é o calor específico e delta θ é a variação de temperatura. Preste bem atenção, nosso corpo pode estar sendo aquecido. Neste caso, delta θ vai ser positivo e Q, a quantidade de calor, também será positiva. Quando delta θ for um número negativo, aí é um resfriamento. Naturalmente que Q também será um número negativo. Outro processo fundamental é o processo latente. Esse diz respeito exatamente a uma mudança de fase. Mudança, por exemplo, da fase sólida para a fase líquida, que é a fusão, da fase líquida para a fase gasosa, que é a vaporização, ou mesmo da fase sólida direto para a gasosa, que é a sublimação, ou então a volta de tudo isso. Mudança de fase é processo latente. Preste bem atenção. Num processo latente, enquanto a mudança de fase está acontecendo, não há mudança de temperatura. Para nós, a expressão que calcula a quantidade de calor é a massa multiplicada pelo valor do calor latente da mudança de fase. Quando um processo é endotérmico, quando ele tem que receber energia para mudar de fase, L é um número positivo. Mas quando é exotérmico, aí L é um número negativo. Para a gente encerrar essa nossa aula, é imprescindível conhecermos as formas como o calor se propaga. Separei aqui condução, convecção e radiação. A condução é o processo de propagação que acontece em sólidos. Por exemplo, os sólidos podem ser condutores ou isolantes. Nos condutores, o calor flui mais rápida e facilmente. Nos isolantes, ele flui com mais dificuldade. O que diferencia um condutor de um isolante é basicamente o material. Metais, de forma geral, são bons condutores. Madeira, isopor, seda são bons isolantes. Convecção é o processo que acontece nos fluidos, que são gases e líquidos. Isso justifica, por exemplo, a formação das correntes de gases ou correntes de líquidos.
Os mais densos são exatamente aqueles que estão mais frios, aí tendem a descer. Os menos densos são exatamente os mais quentes e tendem a subir. Finalmente, o último processo de propagação do calor é a irradiação. Esse, para nós, é o mais importante de todos. Na irradiação, você deve perceber que o calor flui através de ondas de calor, ondas eletromagnéticas. O Sol, por exemplo, que está a 150 milhões de quilômetros da Terra, permite que a energia de lá chegue aqui apenas através de ondas. Para nós é sempre um prazer falar com vocês. Eu desejo ótimos estudos a todos. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal!